Olá! Esse vídeo foi desenvolvido pelas discentes da UFRN do curso de enfermagem Júlia Maria, Luísa Moraes, Tainá Giovana e Marina Mendonça. Somos do projeto de extensão Apoio Multiprofissional ao Paciente Oncohematológico. Esse vídeo se trata dos cuidados ao paciente em transplante de células-tronco hematopoéticas após a alta hospitalar. Os coordenadores do projeto são o professor e doutora Isabelle Campos e o professor mestre Rodolfo Soares. Para o paciente que realiza o transplante de células-tronco hematopoéticas, a alta hospitalar sucede na transição entre a permanência hospitalar pós-transplante e o tratamento ambulatorial e domiciliar. Este é um período crítico, uma vez que o pós-transplante é caracterizado por alterações físicas, emocionais e sociais decorrentes do tratamento, como a pancitopenia, ou seja, queda no número de células do sangue, as hemácias, que são responsáveis pelo transporte de oxigênio, os leucócitos, que são responsáveis pela defesa do organismo, e as plaquetas, que são responsáveis pelo processo de coagulação. Assim, o paciente transplantado fica mais suscetível à anemia, hemorragias e a processos infecciosos por bactérias, fungos, vírus e parasitas, que estão presentes na pele, boca e no intestino, que também pode ser encontrado nos alimentos crus, na água e no ar. Com isso, o planejamento para a alta hospitalar do paciente transplantado só pode ser realizado pela equipe multiprofissional, quando há melhora das condições clínicas do paciente e quando há sinais da pega da medula. Em decorrência disso, nos primeiros 100 dias após o transplante, há maior risco de contrair infecções. Portanto, até que o sistema de defesa do paciente submetido ao transplante seja restabelecido, vai requerer cuidados específicos. Nesta etapa, o cuidado difere do local onde é realizado, que é do ambiente hospitalar, que passa a ser no domicílio, e o responsável, que passa a ser da equipe de saúde para o cuidador da família. Assim, ressalta-se a importância para a orientação dos pacientes, familiares e cuidadores acerca da continuação do tratamento, favorecendo a autonomia do cuidado. Entre os aspectos que envolvem os cuidados necessários para o retorno ao ambiente domiciliar estão higiene corporal do paciente e do ambiente, alimentação, convívio social, higiene bucal, orientação sobre as medicações orais e vacinações. Agora iremos ver detalhadamente cada cuidado que é necessário ao paciente que passou pelo transplante. Começamos pela higiene bucal. O regime de condicionamento, a dosagem e a frequência das terapias utilizadas no transplante contribuem para o desenvolvimento de alterações nas mucosas orais, entre os quais estão a mucosite, xerostomia, digeosia e sangramentos gengivais. Devido a essas complicações com a fragilização na cavidade bucal, faz-se necessários cuidados acerca da higiene bucal. A higiene bucal refere-se às atividades que devem fazer parte da rotina de cuidados do paciente, a fim de manter uma boa saúde bucal e reduzir o risco de inflamação e infecção local, bem como infecção sistêmica originada na cavidade oral. Para realizar essa higiene bucal, recomenda-se manter a escovação ao acordar, depois de todas as refeições e antes de dormir. Essa limpeza deve ser preferentemente realizada com escovas de cerdas ultramacia, macia ou com cerdas amolecidas em água quente, para evitar lesões e sangramentos. A escovação dos dentes deve ser feita delicadamente. Para a escovação, ainda se recomenda a utilização de creme dental com flúor ou creme dental não abrasivo. Cremes dentais com alta concentração de flúor estão disponíveis mediante receita e devem ser fornecidos se houver risco de cárie dentária aumentado. Para a limpeza da língua, passe a escova levemente sobre toda a sua superfície. Ainda é indicado o uso diário do fio dental antes da escovação para remover os resíduos. Contudo, recomenda-se restringir a utilização quando ocorrer sangramento gengival. Após a utilização da escova, deve ser realizada a sua limpeza e secagem, para então ser guardada separada das demais escovas das pessoas do domicílio. É recomendado secar a escova de dente em ar ambiente, entre os usos. A escova de dente deve ser substituída regularmente. Além disso, alguns autores recomendam a troca da escova dental após cada ciclo neutropênico. O uso adicional de anestésicos ou analgésicos tópicos pode ajudar a tomar a escovação mais fácil em momentos em que a mucosite oral está presente, como xilocaína viscosa.
Se o paciente fizer uso de prótese dentária, deve efetuar a higiene com escova e creme dental. As próteses dentárias removíveis podem ser limpas de maneira semelhante com ajudas mecânicas e lavagens múltiplas. E quando não estiver em uso, as dentaduras devem ser colocadas preferencialmente em uma solução de limpeza ou em água. O enxágue bucal frequente com soluções leves é recomendado, embora deva ser enfatizado que os enxágues não são um substituto para a limpeza mecânica. Caso haja lesões, sangramentos ou sensibilidade que impeçam a higiene com escova dental, recomenda-se realizar bochechos regulares com solução de flogoral, chá de camomila ou bicarbonato de sódio em pó, misturado a água fria ou gelada. A boca seca também é um problema que pode ser cuidado por meio de intervenções para manter a boca úmida. Isso inclui paliação com borrifos de água ou vários substitutos da saliva e estimulantes mecânicos de sabor, como goma de mascar, balas agridoces e o uso de lavagens suaves frequentes. Da mesma forma, manter os lábios lubrificados impedirá que fiquem secos e fissurados. Para evitar o ressecamento e feridas nos lábios, indica-se manter os lábios umedecidos com hidratante labial ou manteiga de cacau. Os cuidados com a pele são importantes por se tornar sensível e haver risco aumentado para câncer de pele após o transplante. Os cuidados podem ser realizados durante o banho, com a utilização de sabonete do tipo hidratante sem perfume e após o banho com o uso de creme hidratante à base de vitamina A, ureia ou lactato de amônia. Além disso, evitar a exposição da pele ao sol e, quando necessário, preferir os horários antes das 10 horas e depois das 16 horas, fazendo uso de protetor solar, fator de proteção solar 30 ou 50. Ademais, recomenda-se que seja utilizado roupas de mangas longas, calças compridas, o uso de boné ou chapéu e sombrinha. Ainda é recomendado evitar o uso de perfumes, cosméticos, maquiagem e qualquer produto em aerossol, por se tratar de substâncias que podem provocar irritação na pele. Esses produtos são liberados sob orientação do dermatologista do Centro de Transplante de Medula Óssea, assim como a depilação com cremes apropriados só deverá ser feita após a orientação do especialista. A higiene frequente das mãos é uma medida importante para controle de infecções. Em ambiente domiciliar, esse cuidado também deve ser realizado, principalmente nos momentos antes de comer, antes e depois da preparação da refeição, antes e depois de manusear animais de estimação, após espirrar ou tossir e após o uso de banheiro. Do mesmo modo, deve-se manter as unhas aparadas e limpas, com cuidado para não se ferir ao cortar as unhas. Quanto à higiene do ambiente doméstico, recomenda-se realizar a limpeza nas paredes, pisos, teto, cortinas e tapete, com auxílio de solução de água e vinagre. Ressalta-se que dê preferência a não utilizar carpete ou tapetes na casa. Com relação ao banheiro, se possível, o paciente realize sua higienização pessoal em um banheiro de uso individual. Caso seja de uso compartilhado, deve-se reforçar a limpeza do local antes e depois da utilização. O ambiente domiciliar em que o receptor do transplante permanece, principalmente o quarto, não deve conter flores ou plantas, sejam elas desidratadas ou frescas, uma vez que podem ser fontes de transmissão de fungos e acarretar em uma infecção fúngica. Contudo, pode conter jogos ou materiais recreativos que possibilitam a realização de limpeza. A higiene de roupas e vestuários envolve a troca de roupas de cama com periodicidade a cada 3 dias. Já toalhas e roupas íntimas devem ser trocadas diariamente. Recomenda-se ainda passar a roupa com ferro quente e guardar em locais separados dos demais membros da casa. Agora, iremos falar um pouco sobre a alimentação, onde o estado nutricional do paciente submetido ao transplante de célula-tronco hematopoética é um fator importante, que tem impacto na qualidade de vida e na tolerância do tratamento. Os alimentos são fonte de caloria e nutrientes. Dessa forma, fornecem condições para a manutenção do organismo, contribuindo para o tratamento do paciente. A seguir, elencaremos os cuidados que devem ser tomados em torno da alimentação, para inibir a perda de peso e a prevenção de infecções. Primeiramente, o paciente deve ter cuidado com a higienização dos alimentos. Eles precisam ser higienizados de forma correta,
com água corrente e soluções sanitizantes, especialmente as frutas e os vegetais. Além disso, também é importante realizar a lavagem das embalagens e evitar o consumo de alimentos que não podem ser higienizados. Quanto ao consumo de líquidos, o paciente deve ingerir no mínimo 2 litros ao dia, sendo que essa água ela deve ser fervida ou filtrada. Também deve haver um cuidado especial com o preparo dos alimentos. O paciente deve ingerir apenas alimentos que estejam bem cozidos. Frutos do mar, leites e derivados devem ser evitados. É importante que o paciente opte sempre por fazer suas refeições em casa, evitando consumir alimentos que não se conhece a procedência do preparo. Além disso, também é necessário ter cuidado com os utensílios domésticos, que devem ser lavados com água quente antes de fornecer para o paciente, além de separar para uso único. É importante também checar a data de validade dos produtos e evitar o armazenamento do mesmo por longos períodos. O processo terapêutico do transplante de células tronco-hematopoéticas acaba impondo ao paciente que se afaste do convívio social, de amigos, família, trabalhos, devido à hospitalização inicialmente e após o transplante das células tronco-hematopoéticas, devido ao paciente se encontrar imunossuprimido e possuir um maior risco de contrair infecções. Então, desse modo, recomenda-se alguns cuidados, como evitar muitas visitas ao paciente, o contato direto com crianças em idade escolar, porque essas crianças, elas geralmente adquirem mais infecções virais e de micro-organismos, já que elas estão em idade vacinal e convivendo com muitas crianças. Evitar o contato direto com pessoas que apresentem sinais de doenças infecto-contagiosas. Evitar locais muito movimentados e lembrar sempre de higienizar as mãos quando esse paciente tiver alguma visita. Também vale ressaltar que, no que refere às crianças transplantadas, é necessário que essas crianças sempre façam o uso de máscaras quando forem sair. Devido ao condicionamento pré-transplante, os pacientes acabam desenvolvendo neutropenia e imunodeficiências, que só serão resolvidas após a pega da medula que foi infundida. E por isso é muito importante que os pacientes tenham o esquema vacinal refeito, o que acontece cerca de 3 meses após o transplante com vacinas de vírus não vivos. Como não há uma forma padronizada para fazer essa vacinação, é importante uma interação entre os centros de referência para imunobiológicos especiais, chamados de CRI, e a equipe responsável pelo cuidado com o paciente. Agradecemos pela sua atenção. Se você gostou, dá o like e se inscreva no canal.